Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e este vídeo vai ser diferente. Diferente em que sentido? Perguntam vocês. Não é sobre filmes, não é sobre casos criminais, não é sobre serial killers, vai ser nada sobre isso. Vai ser sobre um tema que eu vou passar também a gravar aqui no canal, que é Creepypasta. Alguns já podem ter ouvido falar, outros não. São histórias, não é? Vocês ao longo dos vídeos vocês vão perceber do que é que se trata, não é? E eu vou contar, porque achei interessante e eu andei a pesquisar, pesquisei e achei interessante vir contar algumas das histórias, como eu gosto muito de sobrenatural. Sim, isto tem um pouco de sobrenatural da coisa. Portanto, se vocês tiverem alguma história que vocês queiram contar para mim aqui no canal, deem o vosso feedback sobre este vídeo. Vocês já sabem, deixem o vosso like, ativem o sininho, são essas coisas todas. Eu vou passar a não dizer estas coisas, só vou deixar mesmo aqui em baixo. Mas façam essas coisas todas. E agora vamos para o vídeo. Lembro como se fosse ontem, quando o meu pai ensinou-me a brincar daquilo. Ele disse apenas que nós precisávamos entrar no guarda-fatos, fechar a porta e ter a certeza que estava escuro, fechar os olhos e pensar em um mundo completamente diferente, ao contrário no qual nós estávamos a viver. Um lugar que não vai ter tristeza, discussões, doenças. Basicamente é o inverso do nosso. Meu pai sempre fazia isso quando dava a hora do jantar e não tinha comida na mesa. Ou ele pedia para eu fazer com o meu irmão mais novo, quando começava a discutir com a minha mãe. Faz muito tempo isso. O nome do jogo era Um Lugar Feliz. Agora sou um adulto, casado, com uma mulher um pouco mais nova. O nosso relacionamento sempre foi estável. Tinha os seus altos e baixos. O problema foi que depois de muitos anos a viver com ela, os baixos prevaleceram, deixando a nossa união uma completa desgraça. Nós não dormíamos juntos mais. A única coisa que ligava o nosso casamento era o nosso filho, Daniel, que agora tinha 8 anos. Fomos convidados para uma festa na casa dos vizinhos e bebemos um pouco. No meio do efeito do álcool, dormimos juntos depois de muito tempo. Depois de uns dias, ela disse-me que estava grávida. Foi uma surpresa para mim. Ainda mais, sei que ela não desejava outra criança. Logo, nos primeiros exames, os médicos disseram que o nosso filho poderia ter alguns problemas de saúde. Quando ele nasceu, já tinha a certeza de que o nosso filho não duraria muito. Os médicos disseram que era um milagre ele ter nascido. Bem, foi aqui que as coisas ficaram um pouco estranhas. Encontrava-me na fase de aceitar a condição do meu bebê. E as várias palavras dos médicos a dizer que ele não duraria por muito tempo. Contudo, a minha esposa carregava um sorriso em seu rosto. Algo naquela criança deixava a minha companheira feliz, como se ela tivesse um motivo para viver, dedicando 100% ao nosso filho. Além dos problemas de saúde, o bebê tem que comer certos tipos de alimentos, mesmo que se alimentasse bem pouco. Daniel, o meu filho mais velho, gostava muito dele. Falando dessa forma, não significa que eu desprezasse a minha criança. Apenas era uma observação em relação a esse momento em nossas vidas. Uma das coisas que me incomodava, talvez a única, era o facto que ele não dormia.
Passava as noites toda acordado, chorava, querendo atenção, e a minha esposa ficava a noite toda com ele. Carregava o nosso fruto em seus braços, passeando com aquela coisa pequena por toda a casa, a madrugada toda. Era evidente que o nosso Daniel já não suportava mais ver aquele sofrimento. Eu tive que fazer algo para o tentar confortar o meu menino mais velho. Ensinei a brincadeira do lugar feliz. Coloquei ele dentro do guarda-fatos, sentei-me ao seu lado, fechei a porta, disse-lhe para fechar os olhos e que pensasse num lugar ao contrário da nossa casa, um lugar feliz. Expliquei que deveria imaginar onde o seu irmão era saudável, a sua mãe era feliz e que eu e ela já não brigávamos. Ficámos por alguns minutos no escuro, apenas escutando a nossa respiração. Quando abri a porta, vi que o meu garoto estava com um sorriso. Parecia que tudo tinha melhorado. Apenas parecia. Fui surpreendido pelos gritos da minha esposa, chamando-me. Fui ao seu encontro e vi o nosso filho imóvel, pálido e não respirava. Nós de imediato fomos para o hospital. Os médicos, ao chegarmos, disseram que depois de muito sofrimento finalmente morreu. A minha esposa caiu em lágrimas e eu tentei mostrar tristeza, porém eu estava à espera disso. Até ao momento não disse nada para o meu filho mais velho. Na hora do enterro do seu irmãozinho foi que eu falei que o bebê tinha morrido. Daniel ficou triste, todavia não demorou muito para aceitar. As coisas ficaram perturbadas dentro da nossa casa, pois a minha esposa ficava o tempo todo-se a lamentar e sempre arrumando uma desculpa para discutir comigo, como se eu tivesse a culpa de algo. Ela mal dava carinho ao nosso filho, parecia que nunca tivesse existido. Ela apenas ficava pensando naquele fruto, mesmo sabendo que ele sofreu bastante nesses meses em que estava vivo, mas negou essas coisas e passou a me odiar em todos os sentidos. Não consegui dormir essa noite. A nossa última briga foi muito feia e precisava relaxar. Lembrei do lugar feliz. Entrei no guarda-fatos do meu filho. Quando ele estava a dormir, fechei os meus olhos e imaginei um lugar ao avesso. Uma vida em que nós éramos felizes. Fiquei por um bom tempo e acabei dormindo. Acordei e saí do guarda-fatos. Logo notei algo diferente. A casa estava completamente estranha. As roupas do meu corpo estavam trocadas, visto que a camisa branca e a minha t-shirt rosa ficaram com as cores avessas. A maçaneta da porta estava no lugar errado. Comecei a caminhar na nossa casa e encontrei o meu filho. Estava de costas para mim, no corredor. Quando coloquei a mão em seu ombro, mandei-o ir-se deitar. Olhou para mim. Aquele não era o meu filho. Era uma coisa horrível. O seu rosto estava desfigurado, igual àquelas pessoas do filme O Chamado. Caí, berrando e com medo. No corredor apareceu a minha esposa e ela estava diferente, sorria para mim. Não sabia o que estava a acontecer. Voltei para o quarto do meu filho e tranquei a porta. Sabia que tinha algo estranho, algo que tem relação com a brincadeira do lugar feliz. Então, entrei no guarda-fatos novamente, desejei que tudo fosse um sonho e depois voltei para o quarto. Meu filho estava a dormir e tudo parecia normal. Antes era como se tivesse entrado em um pesadelo. Após esse dia, nunca mais pensei em brincar no lugar feliz. Disse para o meu filho também não o fazer. Lembro que cheguei em casa, entrei no meu quarto e chamei o meu filho. Daniel não respondia.
Fui até ao seu quarto e vi quando ele saía de dentro do guarda-roupas com a minha esposa. Ela estava a sorrir. Fiquei baralhado. E Daniel também sorria. Pareciam felizes. Sabia o que estava a acontecer e parece que aquele joguinho estranho do meu pai funcionou com ela. As coisas pareciam boas, até que... Bem, a minha mulher ficou completamente paranoica, dizendo que estava no lugar errado e que precisávamos ir para o lugar feliz. Ela ficava quase todo o dia dentro do guarda-fatos, no quarto do meu filho. E ele, muitas vezes, estava com ela, alimentando a sua loucura que criara. Tudo por minha culpa. Algumas vezes dava para escutar bem baixinho a gargalhada de um bebê. E a essa altura dava para imaginar o quanto ela havia perdido o juízo por completo ao imitar uma criança. Estávamos a jantar quando ela começou a repetir as coisas de sempre, que nós estávamos no lugar errado. O sangue subiu à minha cabeça. Já estava entalado com tudo isso. Larguei a colher que estava a comer a sopa. O nosso filho ficou a olhar para nós. Foi a primeira vez que eu gritei com a minha mulher, falando as coisas que ela precisava saber, dizendo que deveria aceitar a porra da morte do nosso filho. Não sei o que deu em mim. Aproximei-me do meu filho para pedir desculpas e algo forte bateu contra a minha cabeça. A minha esposa havia amarrado os meus braços e as minhas pernas e dizendo que tudo iria ficar bem. Ela arrastou o meu corpo e o do meu filho, que ainda se encontrava desacordado, com sangue saindo da sua cabeça. Aquela mulher parecia louca. Bem pior do que já estava. O cheiro de álcool ficava pairando no ar. Ela disse que iria acabar com essa realidade errada, segundo ela, à qual nós estávamos a viver. Como uma alucinada, arrastou o meu corpo, o do meu filho, para dentro do guarda-fatos e me arrastou também. Tentei lutar, no entanto nada adiantava. O cheiro forte de gasolina foi ficando pior, até que ela entrou no guarda-roupas com uma pilha de gasolina. Então banhou o meu filho e a mim. Não pude gritar por socorro porque estava com a boca amordaçada. Tentei lutar, porém nada adiantava. Ela colocou gasolina no seu próprio corpo e disse que ficaria tudo bem. Fechou a porta do guarda-roupas. O cheiro de álcool estava muito forte, deixando-me embriagado. Sentada ao lado do meu filho e eu, minha esposa acendeu um isqueiro e uma forte explosão. Acordei um pouco atordoada e dei um grito alto, pois ainda sentia o cheiro de gasolina. Escutei a minha esposa falar na cozinha, o sorriso do meu filho e uma coisa estranha. Dava para ouvir também a gargalhada de uma criança nova. Aproximei-me da cozinha e vi a minha mulher com a pele escura, os olhos cinzas, parecendo um monstro com o rosto deformado. O meu filho também da mesma forma, e ela segurava uma criança, o nosso filho que havia falecido. Tentei correr, mas quando coloquei a mão na maçaneta da porta, esta encontrava-se no lugar errado.